Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula. Na aula de hoje a gente vai basicamente explorar algumas das aplicações de processamento de imagem. Nas aulas anteriores a gente basicamente abordou um pouco sobre o que vem a ser processamento de imagem. A gente viu conceitos mais básicos e a gente entendeu algumas das utilidades de processamento de imagens e como que funciona, por exemplo. Além disso, a gente conheceu algumas técnicas principais que a gente utiliza para processamento de imagem, como por exemplo a detecção de bordas. Mas nessa aula, basicamente, o nosso foco ele vai ser um pouco mais nas aplicações práticas de processamento de imagem e demonstrando como que a gente utiliza essa tecnologia, como que a gente pode utilizar essa tecnologia em diferentes contextos. A gente vai analisar também exemplos mais concretos e entender o impacto dessas técnicas em várias soluções do mundo real. Então, uma das áreas onde o processamento de imagem é muito utilizado atualmente é basicamente no reconhecimento facial. E para que um algoritmo ele consiga reconhecer o nosso rosto, não basta que a gente simplesmente pegue qualquer imagem aqui e insira no nosso modelo e de qualquer maneira ele vai conseguir reconhecer a nossa imagem. Conforme que a gente falou na aula anterior, a gente precisa que a nossa rede neural ela consiga identificar certos padrões presentes na imagem. Então a nossa imagem ela precisa estar de certa forma normalizada e conter características específicas. Então, por exemplo, quando a gente vai tirar uma foto com o nosso dispositivo, com o nosso celular, o nosso celular ele vai basicamente tentar tirar uma foto com a melhor qualidade possível, a melhor resolução possível. Mas, como a gente disse anteriormente, como eu já falei anteriormente, se a gente utilizar uma imagem de muita resolução, o treinamento pode se tornar muito pesado para a nossa rede neural ali. E isso pode ser muito custoso e demorado. Além disso, muitas das informações que estão contidas ali nessa imagem de alta resolução, elas podem realmente nem ser necessárias para o reconhecimento facial. O modelo ele não necessita de imagens de alta resolução, mas sim de informações que são informações mais específicas, informações adequadas que permitam que a gente diferencie entre dois tipos de rostos. Por exemplo, características como a distância entre os olhos, o formato do nariz ou o contorno da mandíbula são informações que são cruciais. E utilizando até aquela técnica que eu falei na aula anterior, que é a detecção de bordas, a gente consegue definir essas características sem necessariamente ter que utilizar a imagem numa resolução maior possível. Então, processar essas imagens significa extrair essas características específicas e reduzir a quantidade de dados que a rede precisa analisar, o que torna o treinamento mais eficiente e eficaz. Então, uma parte importante do processamento de imagem para reconhecimento facial é o pré-processamento da imagem, que é onde a imagem vai ser ajustada para destacar as características mais relevantes e eliminando os ruídos. Outra aplicação que a gente tem, basicamente para visão computacional, que eu já cheguei até a falar anteriormente um pouco sobre, é na visão computacional. E na visão computacional, o processamento de imagens ele desempenha um papel que é fundamental, especialmente quando a gente fala, por exemplo, em veículos autônomos. Como a gente pode até visualizar aqui nesse GIF, a gente tem uma câmera de um carro que detecta que alguns pedestres, detecta alguns objetos aqui na rua, faz aqui o traçado do caminho que tem que se seguir. E por que isso é importante? Por que é importante o carro também ter uma certa visão computacional? Porque esses veículos autônomos, por mais que eles se baseiem bastante no GPS para saber a sua rota ali que a gente deve seguir, pode ser que por muitas vezes não tenha acesso ao GPS ou até mesmo os objetos que a gente encontra ali na rua, eles não vão ser detectados pelo GPS, então o carro precisa de uma maneira de saber se existe algum objeto ali na rua. E a gente precisa processar essas imagens também porque, novamente, o carro ele não precisa saber ali, por exemplo, se aquele cara ele está vestido de uma certa forma, que cor ele está usando, ele só precisa saber o formato do objeto, ele só precisa detectar ali os objetos que estão na rua. Então, a imagem, por mais que ela não tenha uma boa resolução ali nessa parte de baixo aqui que a gente está vendo, para o carro já é suficiente. Essas características aqui que essas imagens representam já são características relevantes o suficiente para o carro conseguir identificar os objetos que estão ali presentes na pista. Isso torna o processamento do veículo um pouco melhor e evita que acidentes aconteçam, porque quanto menor a resolução de imagem que ele vai utilizar,
melhor porque ele vai conseguir processar as imagens mais rápido. Hoje em dia, principalmente, muito tem se falado em inteligência artificial, e é uma das coisas que é um dos tópicos mais falados hoje em dia, né? Especialmente sobre IA que geram texto, como o ChatGPT, ou as que geram imagens, como o DALL-E. E o interessante é saber como que isso funciona, como que um algoritmo ele consegue gerar uma imagem. Bom, basicamente, as IAs que geram textos, elas utilizam o modelo de aprendizado profundo, especificamente as redes neurais treinadas com uma grande quantidade de dados. Elas precisam treinar com um aprendizado profundo para que esses dados, esse modelo, ele seja o melhor possível. Então, nesse caso, quanto mais dados, vai ser melhor para o modelo. No caso de geração de imagens, modelos como o DALL-E utilizam uma arquitetura chamada transformador, ou transformer, que é basicamente treinada com milhões de imagens, com descrições de texto correspondentes àquelas imagens. E, novamente, essas imagens elas também são processadas. Apesar de, provavelmente, elas terem uma resolução maior do que aquela do carro, porque essas imagens elas precisam ser reconhecidas ali de maneira mais detalhada, ainda assim essas imagens elas precisam passar por um certo processo para que essas imagens estejam padronizadas para o modelo conseguir treinar. Então, esses modelos eles aprendem a reconhecer esses padrões e associações entre essas palavras-chave e esses elementos visuais, baseando-se nesse treinamento. Então, quando a gente fornece uma descrição de texto, o modelo ele processa essa entrada e gera uma imagem que corresponde à descrição, baseando-se no que ele aprendeu durante o período de treinamento. Mas por essa aula é isso. Essa aula foi basicamente só para falar mais algumas aplicações de processamento de imagem e nos vemos nas próximas aulas.